Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Que bom estar aqui para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. E nós estamos vivendo dias maravilhosos como igreja, estamos fazendo cultos nas roças, nas casas, e tem sido maravilhoso, né? Tão simples, né? As pessoas simples, a palavra simples, o lugar simples, tudo simples, né? Com base na simplicidade, mas muito amor de Deus, muita gente que a gente tem conhecido que tem surpreendido com o tipo de disposição e o jeito, a hospitalidade com que nos recebem tem sido maravilhoso. O resultado tem sido maravilhoso. E eu creio que a gente está no caminho certo de pregar esse evangelho baseado na simplicidade, porque eu acredito que Jesus era muito simples e que ele estava no meio do povão e não tinha nenhuma restrição e um gabinete, nada assim tão chique. Não que as coisas chiques não sejam de Deus, você entende o que eu estou falando. Mas eu creio que Jesus fazia esse tipo de coisa assim, tão simples, e ia nas casas simples e comia o que tinha. Devia ser assim, esse contato gostoso com as pessoas. Então eu estou tendo esse contato com as pessoas como nunca tive, né? Isso está sendo maravilhoso. E eu quero compartilhar algo que Deus tem falado comigo e tem ministrado comigo e revelado isso a mim. Eu creio que não só a mim, mas a outras pessoas, pelo menos para mim, é o que eu estou entendendo agora, sobre igreja. Essa palavra igreja incomoda muita gente e tem gente que tem, sabe, um tipo de alergia à palavra igreja. Quando fala igreja, essa pessoa passa longe de mim, já começa a espirrar, né, por causa da alergia da palavra igreja. Ela odeia a igreja e acha que a igreja não está correta, que a igreja não vive o amor de Deus. Isso que eu estou falando de pessoas não cristãs, pessoas que estão fora do corpo, que comentam esse tipo de coisa e gente que não quer nem saber falar de igreja. Então eu sei que não quero proteger algumas atitudes de pessoas que vão para a igreja, que às vezes são até líderes, que eu acredito sim que cometem erros, que frustram as pessoas, que causam traumas, que as pessoas não querem mais voltar a participar. Mas isso não, não, como é que eu vou dizer, não tira a verdade de que a igreja foi criada por Jesus. Porque foi Jesus quem criou a igreja e ele estabeleceu a igreja. E se alguém está contra a igreja, está contra o próprio Jesus, porque foi ele que edificou a igreja, foi ele que levantou a igreja. Ele veio para revelar o Pai e para estabelecer a igreja. Então, igreja, querendo ou não, ela é uma verdade, ela é o canal de Deus na terra, ela é o corpo de Cristo e não podemos tirar essa verdade, né, por causa dos nossos traumas. Não podemos dizer que a igreja não é verdade, que a igreja não presta, que a igreja não está vivendo o amor, né? Não podemos deixar de congregar por causa dessas coisas que estão acontecendo, ou por algumas pessoas, ou meia dúzia de gente aí que está fazendo a coisa errada. Então, já que existe essa dúvida, e tem uma pergunta que as pessoas fazem também: qual é a igreja certa? E para que igreja que eu vou? Porque em cada igreja nós temos um ensinamento, nós temos uma doutrina. A igreja A diz que a verdade é essa e que nós devemos agir dessa forma, que devemos vestir certo tipo de roupa, temos que deixar de fazer isso e para fazer aquilo. E cada igreja tem a sua doutrina. Na verdade, a igreja ela é uma só. Essa é a grande verdade. Né? Um amigo nosso, né, que é apóstolo, que é líder de uma grande igreja em São Paulo, eu gosto da resposta que ele dá. Quando alguém pergunta de que igreja que ele responde: eu sou da única. Aí qual é a única igreja? É a que vai subir. Eu também sou dessa igreja. A igreja que vai subir. A igreja que está pregando o evangelho. Mas há muitas especulações, há muitas doutrinas que são colocadas, né, e espalhadas pelo mundo, e tipos de denominação que as pessoas, eu prefiro mais agitado, eu prefiro mais quietinho, eu acho que o certo é isso, o certo não está certo pular para Deus, porque tem que ter referência, tem que ter respeito. E o outro que pula muito diz assim:
aquela igreja é muito fria, não pode ter o Espírito Santo lá, porque eles são muito mortos, muito morno, eles não sorriem, eles não pulam. Onde já se viu? Quem está cheio de Deus tem que sorrir. Então, cada um acha uma coisa, mas hoje eu quero, com ajuda, né, total ajuda do Espírito Santo e, e, e com o entendimento da palavra, eu quero tentar, né, explicar um pouco o que é a igreja para mim, o que eu tenho entendido, o que é a igreja de verdade. Então, a identidade da igreja original. Qual é a identidade da igreja original? Em primeiro lugar, a igreja original, eles pregavam a palavra. E o que eles pregavam? O que a igreja original pregava? Então, se você for ver ali em Atos, no capítulo 11, verso 20, se você tiver com a Bíblia aí, Atos 11, verso 20, nós vamos ler o seguinte. Atos 11, verso 20. Está escrito aí: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, a igreja original, e essa aqui é a igreja original, essa aqui é a igreja de Atos, aqui é a igreja primitiva, esse é o principal ou o único modelo a ser seguido. O que a igreja original fazia? Pregavam o evangelho. Que evangelho que eles pregavam? O evangelho baseado em Pedro, baseado em João? Não, baseado em Jesus Cristo, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus falou, anunciou, ensinou, incutiu, sentou com eles 3 anos e meio, falando sobre o reino, era isso que os apóstolos ministravam, sem inventar, sem achar chifre na cabeça de cavalo, sem frescura, sem acrescentar e sem tirar. Qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que eles ouviram de Jesus durante esse tempo era o evangelho que eles usavam. Então, em primeiro lugar aqui, a identidade original da igreja. Como saber se a igreja tem uma identidade original? É a igreja que está anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Só tem um evangelho, e esse evangelho é o evangelho do Senhor Jesus. É aquilo que ele falou, que ele ensinou a respeito do reino, a respeito da sua vinda, a respeito da sua ressurreição, a respeito do seu sangue, a respeito da sua salvação, a respeito da obra da cruz. É isso que devemos anunciar. E em João, no capítulo 1, no verso 12, diz a palavra que aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado Filho de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Quando eu recebo esse evangelho de Jesus anunciado em mim, e em meu coração eu aceito, e conforme diz a palavra, com a boca eu confesso, com o coração eu creio, como diz lá em Romanos, então eu sou salvo. Eu sou salvo pelo quê? Sou salvo pelo conjunto de regras, pela doutrina, pelo meu corte de cabelo? Não. Eu sou salvo porque alguém anunciou o evangelho do Senhor Jesus para mim. E quando eu aceito esse evangelho anunciado em nome do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus, conforme os apóstolos ouviram e anunciaram, então eu sou salvo. É a única forma. Então o número 1 é o que eles pregavam. O que a igreja original pregava? Pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro evangelho, baseado em qualquer outra coisa, não é evangelho de Cristo. 2. Como eles anunciavam e pregavam a palavra, eles tinham um segundo aspecto aqui. Por ser simples, sem inventar moda e anunciar o evangelho puro, a mão do Senhor estava com eles. É um outro aspecto da igreja original. Não tinha como não dizer que a igreja não tava, que Deus não estava com eles. Como que eles iam fazer o que faziam homens comuns, homens até mesmo iletrados, homens que aparentemente, né, sem muita inteligência, eu digo conhecimento como se fosse universitário, né? Não, eles eram pescadores, eles eram homens que não tinham estudo, mas eles, não que estudo seja errado, entenda o que eu estou falando, por favor, não é que estudo seja errado, mas aqueles homens não tinham tanto conhecimento de estudo, mas eles andaram com Jesus.
E por causa de anunciar a palavra, pela simplicidade, sem inventar nada, então eles não tinham nada para inventar. Eles usavam apenas aquilo que eles tinham ouvido de Cristo. E quando eles anunciavam, sem inventar, anunciavam o Evangelho, sem colocar, acrescentar nada, nem tirar nada, o Senhor, a mão de Deus estava com eles, então havia autoridade e graça. Olha aí, Atos 11, 21. Atos 11, verso 21. Deixa eu voltar aqui. Atos 11, verso 21. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Esse é um aspecto maravilhoso. A igreja, a identidade original da igreja, ela tem a presença de Cristo, ela tem a presença de Deus. Não tem como negar que Deus não está com eles. 3. Eles eram cheios do Espírito Santo. Todos eles eram cheios do Espírito Santo. Todos eles eram cheios do Espírito Santo. Então não havia quem não fosse, no meio da igreja original, não havia quem não fosse cheio do Espírito Santo. Todos que ouviam a palavra, a verdade entrava e a uma certa altura da caminhada deles em Cristo, eles impunham as mãos sobre essas pessoas e essas pessoas eram cheias do Espírito. Muita gente se unia ao Senhor. O outro aspecto é o fruto, a multiplicação. Mas aqui não estou falando da multiplicação baseada em estratégia. Não era uma multiplicação porque alguém era bom de estratégia. Não era. Era, primeiro, porque eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. Em segundo, porque eles não inventavam nada. Era puro Evangelho. A mão de Deus estava com eles. E muita gente se unia ao Senhor, não por causa de uma grande estratégia que eles aprenderam, de um livro que eles escreveram, ou alguém que escreveu algum livro, ou Jesus deixou uma apostila para eles, escrita, sobre o passo a passo, os 59 passos para alcançar a multiplicação. Não foi isso que eles viveram. Desculpe, não, eu não estou falando contra estratégias. Estratégias são maravilhosas. A gente pega alguma estratégia, aprende e põe em prática, mas de verdade, na essência, não é isso que traz a multiplicação. O que traz a multiplicação é pregação, anunciar o Evangelho de Jesus, a mão de Deus está conosco, ser cheio do Espírito. Muita gente se une ao Senhor por causa disso, por causa da verdade. A igreja original tinha esses aspectos, tinha essas qualidades. E a expressão, acho que a expressão mais forte que eu já vi, na Bíblia é essa: se unir ao Senhor. Se unir ao Senhor? Como que se une ao Senhor? 1 Coríntios 1,17 diz que o que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Então isso é algo maravilhoso, se torna um com Deus, não dá para separar. Eu uso a expressão café com leite. Se você misturar café com leite, nunca mais se separa. Não consegue separar mais o leite do café. Se torna uma coisa só. E o gosto muda. É gosto de leite com café. Não é gosto só do café ou é gosto só do leite. É o gosto dos dois. E quando a gente se converte é assim. Quando você é cheio do Espírito, você é assim também. Você se une tanto a Deus que quando você fala, é Deus falando. Amém? Isso é maravilhoso. Então, pessoas que se uniram ao Senhor. Então, as pessoas formavam uma igreja. Presta atenção, até escrevi isso aqui. As pessoas formavam uma igreja, uma comunidade de discípulos, cheia de graça, forte, prevalecente, porque creio que cada um que estava ligado ao Senhor, em primeiro lugar, e depois ao ministério. Então, em primeiro lugar, essa pessoa tinha sido gerada em Cristo. Agora, ele estava em Cristo, dentro, sem separar, café com leite. Ele entrou dentro de Cristo e Cristo entrou dentro dele. Então, antes mesmo deles fazer parte do corpo, eles tinham a sua experiência individual. Eles tinham se unido ao Senhor. E aqui a palavra está falando que muitas pessoas se uniam ao Senhor. E eu não acredito que se uniam ao Senhor apenas participando do culto. Porque muita gente vai no culto, mas não está unido ao Senhor. Não está unido ao Espírito Santo. Não teve uma transformação ainda.
Então aqui eu não acredito que era isso. Muitas pessoas se uniam ao Senhor, muitas pessoas eram geradas e de fato nasciam de novo, porque não deixavam mais de seguir. Estavam juntos. Deus acrescentava os que iam sendo salvos e essas pessoas se uniam a Deus. E eu creio que esse unir é a mesma coisa de 1 Coríntios 1,17. Se tornavam um só com Cristo. E quem se torna um só com Cristo vai virar um grande parceiro para o corpo. Porque eu tenho que ter a minha experiência primeiro. Então vamos lá. A identidade original da igreja, eles pregavam o Evangelho, eles não acrescentavam e nem tiravam nada do Evangelho, eles eram cheios do Espírito Santo, eles experimentavam a multiplicação e se uniam ao Senhor. Eles foram chamados de cristãos. Em Antioquia, pela primeira vez eram chamados cristãos. Por quê? Por causa do comportamento. Não estava escrito na testa, sou crente, sou cristão. O comportamento deles foi o povo que chamou eles de cristão. Não foram eles que deram o nome. Agora nós estamos abrindo uma igreja, chama a Igreja dos Cristãos. Não. Eles foram chamados, o povo da cidade de Antioquia chamou eles, pela primeira vez foram chamados, perceba, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por quê? Por causa do comportamento. A igreja chamava atenção. A igreja não era o templo ali com um pezinho, com rodinha, rodando pela cidade. Olha a igreja passando ali. Não, não era isso. Quando os discípulos passavam, a comunidade de cristãos passavam, eles reconheciam que aqueles eram os cristãos. E os cristãos juntos formam a igreja, conforme o apóstolo Pedro fala, né? Vós sois pedras vivas, edificadas sobre a rocha ou a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, mas preciosa para Deus. Então é algo que nós precisamos ler e entender o que estamos lendo. Então a igreja original tinha esses aspectos. Vai vendo aí se você tem esses aspectos. O lugar que você frequenta tem esses aspectos. Não falando que não tem defeito. Tem defeito. Mas se tiver esses aspectos, pode ter certeza que é uma igreja verdadeira. A igreja original anunciava o evangelho que estava dentro deles. Aleluia. O evangelho que funciona é o evangelho que está dentro de mim. A igreja primitiva, original, eles pregavam aquilo que eles estavam vivendo. Então havia autoridade. E esse evangelho fazia a pessoa se unir a Cristo. Esse evangelho mostrava o caminho, que é Jesus. Então o apóstolo Paulo ali em Gálatas 4,19, ele diz: meus filhos, por quem outra vez ou de novo estou tendo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Então Paulo sabia da importância de que o único caminho eficaz para alguém nascer de novo era gerar Cristo dentro dele. E para gerar Cristo dentro da pessoa, não é apenas com uma apostila, não é apenas com estudo didático, não é apenas um seminário que faz a pessoa nascer de novo, é uma experiência de ser gerado. Eu costumo dizer que nascer de novo é como se você estiver na Fernão Dias, tentando atravessar e você não vê uma carreta. Nascer de novo é ser atropelado na rodovia, uma carreta a 120 por hora. Nascer de novo despedaça, arrebenta. Você não sabe quem é, para onde vai. Você se levanta e fala: e agora? O que aconteceu? Porque nós somos destruídos quando nascemos de novo. Nós somos completamente, rachado, trincado, despedaçado. Por isso que a palavra diz lá em Oséias, né, fez a ferida e ligará. Ele mesmo vai sarar aquilo que ele fez. Nós somos despedaçados. Quando alguém encontra Jesus, nascer de novo, e eu não acredito que apenas um estudo vai fazer isso comigo. O estudo vai me alinhar. O estudo, a teologia, o estudo, o seminário, vai me alinhar em muitas coisas. Mas se eu não tiver nascido de novo e sido gerado em Cristo mesmo de verdade, não tiver nascido de novo de verdade, pode ser que eu fique apenas na letra e eu posso morrer. Toda a minha espiritualidade, toda aquela experiência minha pode morrer, porque eu vou ficar muito sabido, né, entre aspas, eu vou ficar eu vou estudar muito Deus e acabo ficando frio. O aspecto da igreja primitiva, original, não era essa. As pessoas viviam, né, aquilo que pregavam. Então, antes de pregar, eles estavam vivendo com intensidade, com muito amor. Depois a gente vai ler em Atos ali, que eles partiam o pão de casa em casa, que eles estavam juntos o tempo todo.
que eles vendiam suas propriedades, né, para distribuir, né, na igreja, e não havia nenhum necessitado no meio deles. Era algo poderoso. Então a gente não vê tanto isso hoje. Temos que voltar a essa igreja original. Não somos eles, mas a palavra é a mesma, Jesus é o mesmo. E nós podemos sim reformar isso novamente dentro de nós para que a gente possa ser uma igreja verdadeira. Amém? Meus filhos, a quem eu tenho tido dor de parto, até que Cristo seja gerado entre vocês. Em João 1, capítulo 4, diz a palavra que a vida estava nele. Mas não é uma vida qualquer. É a vida criativa. É a vida que criou todas as coisas. É a vida que dá vida a tudo que existe no universo. A vida estava nele. Nele quem? Em Jesus. A vida estava em Jesus. E essa vida entrou dentro de nós. Essa vida criativa, essa vida que tudo fez. Sem essa vida de Jesus, é a vida que fez brotar tudo que existe no mundo, né, de toda espécie de árvore, e toda espécie de animais, toda espécie de ser que respira, né, no planeta, e tudo que existe, que tem vida no universo, foi feito por essa vida aqui. Tudo que mantém o universo funcionando é essa vida de Cristo, e essa vida entrou em nós. Por isso estamos vivos hoje em Cristo Jesus, porque não foi uma vida qualquer que entrou em nós, foi a vida estava nele. A vida estava em Cristo. E em Atos nós vemos o resultado. Eles construíram uma comunidade de cristãos. A original, a igreja original. Eles construíram uma comunidade de cristãos. Pessoas comuns vivendo o sobrenatural. Pessoas comuns experimentando coisas que o homem nunca tinha visto, nunca tinha presenciado, nunca tinha experimentado. Como pode? O apóstolo Paulo e Barnabé, se não me engano, uma vez pregando na Grécia, eles foram chamados de Júpiter e de Mercúrio, porque eles diziam entre eles: os deuses desceram até nós. Ficaram pasmados, perplexos, ficaram, sabe, sem explicação, a não ser essa: os deuses vieram até nós. E lá na Grécia, tem a mitologia grega, né? Eles acreditavam nesses deuses, eles achavam que os deuses deles, Mercúrio e Júpiter, que era Hermes e Zeus, tinha descido até eles em forma humana. Se eles soubessem, né? Na verdade, um Deus desceu em forma humana, e ele se chama Jesus Cristo. Esse Deus desceu mesmo na Terra, é verdade. Não é Zeus, não é Hermes, não é Júpiter, nem Mercúrio. Mas o povo o povo estava vendo coisas extraordinárias. A igreja original, ela promove isso, coisas extraordinárias, sobrenaturais. E às vezes a gente está vivendo uma vidinha de crente que vai para o culto e volta para casa, vai para casa, volta para o culto e vem para o culto. E estamos usando nossas roupas de crente, né? Nosso penteado de crente. Estamos falando nossos jargões de crente, né? Ou profeta, ou ungido, ou varão, ou varoa. Né? Eita Deus, e estamos fazendo tanta coisa aí. Só que estamos criando uma coisa que não é igreja de fato. Isso não é igreja, igreja é prática. Igreja é quando a gente experimenta coisas fora do comum, sobrenaturais. Nós estávamos na roça agora, nesse domingo passado, ministrando a palavra, e duas pessoas que eram vizinhas ali da casa do nosso anfitrião, e nós estávamos pregando o evangelho no quintal, né? A igreja tem se reunido no quintal desse homem. E aí, desse casal que é nossos anfitriões. E aí ele chamou dois vizinhos. Os dois vizinhos foram, duas mulheres, duas vizinhas, foram participaram do culto. Após o culto, elas pediram para a gente orar nas casas delas. E nós fomos orar. E eu comentei com as pessoas que estavam comigo que estavam sentindo dos apóstolos, né? Que a gente ia de casa em casa, né? Se a casa for digna, e receber, né? Permanecer naquela casa. Então a gente entrou na casa, tinha porco, tinha galinha, tinha peru, pato. Muito simples, estrada de terra. Lembrei muito bem da passagem que Jesus disse que se alguém não receber, que era para sacudir, para tirar até a poeira das sandálias. Então eu estava sentindo a igreja original, me sentindo a igreja de Atos dos Apóstolos. E isso é muito gostoso, isso
entusiasma, isso empolga, isso é bom. E nós precisamos voltar a isso, né? Sem aquela igreja, né, que não tem contato com o povo, que não chega perto do povo, tem que marcar horário para falar com você, que tem que estar, sabe, pedindo, fazendo inscrição para falar com o pastor, com o líder. Olha, vamos parar com isso, que na verdade a igreja ela está se movimentando, a igreja é um por um, e aqueles irmãos ali comigo participando, né, e orando comigo ali, isso é tão gostoso, tão, tão verdadeiro. Eu me senti, olha, maravilhosamente bem naquele momento. Então a igreja, os Atos dos Apóstolos, diz que a igreja primitiva, a original, eles construíram uma comunidade de cristãos. Gente simples, com a fala simples, mas realizando coisas poderosas, realizando coisas extraordinárias. Eles viam milagres acontecendo, pessoas sendo tocadas, coisas que o médico da época não tinha condições, remédio não curava aquele povo ali, né? Que, vamos falar se fosse nós, aquele povo que cria porco e cria galinha, entrava lá e resolvia. E quando alguém falava assim, mas como você fez isso? É em nome de Jesus que nós fizemos. Foi em nome de Jesus, ele está aqui. Se você quiser recebê-lo agora como Salvador, você pode também se juntar a nós. Então é algo maravilhoso. Então vamos lá, a igreja original, primeiro, eles nasceram da palavra. Segundo, eles pregavam a palavra. E terceiro, tinha autoridade pela palavra. Que palavra? O Evangelho do Senhor Jesus. Ponto final. Não se fala mais nisso, essa é a grande verdade. Primeiro, eles nasceram na palavra. Segundo, pregavam a palavra. E terceiro, tinham autoridade pela palavra. E essa é a nossa base para ser igreja. A doutrina dos apóstolos. Essa é a nossa base. Vai lá para você ver em Atos 2, 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e vendiam, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simplicidade e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Havia uma organização, eles tinham não é que eles não tinham organização, que eles não tinham estratégia, claro que eles sentavam para ver o que iam fazer, mas o que era mais forte neles aqui era o comportamento. A doutrina é esse comportamento. E essa base vem de onde? Como que eles aprenderam, chegaram nesse... Por que eles se comportavam desse jeito? Por que eles se moviam dessa forma? Quem ensinou para eles que era assim que tinha que se comportar? É claro que é Jesus. No tempo que Jesus esteve com eles, eu não tenho dúvida que foi Jesus que deu essas direções. E isso se tornou um comportamento. O que Jesus fazia? Jesus andou com eles durante 3 anos e meio. E qual que era o comportamento de Jesus? Andar com eles num grupo pequeno. A igreja original é de verdade um grupo pequeno. E Jesus treinou um grupo pequeno. E não foi no seminário que ele treinou. Ele treinou andando junto, discipulando junto, vivendo junto, andando junto, tendo tudo em comum. Tinha relacionamento. E nós queremos ter discípulos com base em apostila, com base apenas em estudo bíblico. E não dá para ter relacionamento assim. Relacionamento é andar junto. Não é se meter na vida do outro, ou controlar a vida do outro, ou manipular a vida do outro. Não, é andar junto e ter tudo em comum. E quando essa pessoa precisar, né, de um perdão, precisar de oração, precisar de ajuda em algum aspecto, essa pessoa vai receber através de você. E se você precisar, essa pessoa vai te ajudar. Da mesma forma, eles tinham tudo em comum, esse comportamento aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Cada alma havia temor. Todos os crios estavam juntos, vendiam suas propriedades para distribuir o produto a todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então havia uma compaixão de um para o outro, amava um ao outro. E a base aqui
Eu tenho certeza que eles usavam a base que Jesus tinha ensinado para eles. O tempo que Jesus ministrou com eles, eu creio que foi isso. E isso aqui é o resultado deles terem andado com Jesus 3 anos e meio. E o que Jesus disse a eles? Se você for ler lá em João 15, no capítulo 15 inteiro, você vai ver várias vezes Jesus falando: amai uns aos outros como eu vos amei. Essa é a doutrina. Eu quero que vocês façam isso. Esse é o meu mandamento. Aqui, Jesus estava mais ou menos uma semana antes de ser crucificado. E ele escreve, ele declara isso e no Evangelho de João isso é descrito. João está aqui escrevendo as palavras da última semana da vida de Jesus. E quando alguém está escrevendo algo para deixar antes de partir, é porque ele considera isso muito importante. E o que Jesus queria que eles vivessem? Vivessem o amor, amassem uns aos outros assim como eu os amei. Olha o que eu fiz por vocês até agora, olha como eu amei vocês até agora, olha como eu não rejeitei nenhum de vocês. Não rejeitei nenhum de vocês com todos os defeitos que vocês têm. Eu não rejeitei, pelo contrário, eu instruí, eu amei, eu ensinei e daqui a pouco estou enviando. E olha o que eu estou prestes a fazer da minha vida em favor de vocês. Essa é a base, essa é a doutrina da igreja original. Amem uns aos outros, assim como Jesus amou. Jesus disse para os discípulos: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Essa é a doutrina correta, esse é o comportamento da igreja original. E se você quer ser igreja original, assim como eu quero, estou buscando, eu acredito que ainda falta muito, mas eu estou buscando ser igreja original e ensinar o que é igreja original e viver a igreja original. Eu quero ser como a igreja primitiva, eu não sou eles, mas eu sei que o mandamento deles é o correto e eu preciso estar nesse padrão, encaixado nessas coisas. Amar um ao outro como Jesus amou. Amar as pessoas como Jesus me amou. Esse é o mandamento para mim, esse é o mandamento para você, para ser igreja original. Então a igreja original não está baseada em coisa alguma. Ela está baseada no amor. E se você for ler a primeira carta de Timóteo, dá uma olhadinha para você ver. Primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Está escrito: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Tinha gente ensinando outra doutrina. Tinha gente baseando em outra coisa. E aqui não é só questão de idolatria ou voltar para a lei. É alguém que estava ensinando alguma coisa em nome de Deus ou alguma doutrina que não era baseada no ame uns aos outros, no carregar o fardo uns dos outros. Ame uns aos outros assim como eu vos amei, conforme Jesus estava dizendo. A base não era o amor. Qual é a doutrina errada? A doutrina que não tem base no amor. Uma doutrina que impõe, uma doutrina que manipula, uma doutrina que massacra, uma doutrina só que cobra resultado, ou que você tem valor pelo que você produz. Isso não é doutrina. A doutrina correta é baseada no amor, é amar você pelo que você é, pelo que você representa. Essa é a questão. As demais coisas vão ser acrescentadas. Às vezes a gente fica preocupado em obrigar alguém a ser o que ela não quer ser. Ou obrigar alguém com base na nossa doutrina. Enfiar nossa doutrina, nosso estilo de vida goela abaixo dessa pessoa. Não vai adiantar. E não estou fazendo vista grossa, correção, com respeito a admitir certas coisas, ou que pessoas façam as coisas do jeito que quer, nem mimar ninguém. Não é isso que eu estou induzindo. Estou dizendo que a doutrina correta está baseada no amor. Então a questão é, se a pessoa realmente foi gerada em Cristo, ela vai entender. E eu não preciso enfiar a goela abaixo, não preciso vigiá-la, eu não preciso colocar uma doutrina nela para ela se santificar mais. Não, eu preciso apenas pregar o evangelho na vida dela, gerar Cristo na vida dela, e depois ela mesma por si própria ela vai decidir seguir a Cristo. Por quê? Porque a doutrina que eu coloquei nela foi a doutrina dos apóstolos, que é baseada no amor. Amém? E continua aqui, verso 4. Nem se ocupem com fábulas ou genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem
discussões do que serviço de Deus na fé. É o que eu tenho visto, muitos debates, muita gente sentando para debater, né, o que Jesus escreveu no chão, quando os fariseus, os legalistas da época lá, levaram aquela mulher que foi pega em adultério, e perguntaram para Jesus: essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés fala para apedrejar, e o Senhor o que tem a dizer? Aí Jesus se vira e escreve no chão. Já vi gente sentar para discutir o que ele estava escrevendo ali. Isso é vã discussão, é isso que a Bíblia está falando. É coisas que não vão chegar a nos ajudar, não vai acrescentar em nada eu saber o que estava escrevendo. O mais importante ali é que ele deu uma lição naquele povo, naquele dia, e disse que não existe nenhum homem na terra perfeito, e não existe ninguém que não tenha cometido pecado. É isso que ele ensinou a respeito daquela passagem. Então, na verdade, nós não estamos procurando uma doutrina, nós estamos procurando ficar debatendo, né, coisas que Deus não mandou discutir, não mandou debater. E o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo: evita fábulas, genealogia sem fim, essas coisas só promovem discussão. E nós vemos isso, promovendo discussão, pastor com pastor, líder com líder, falando o que é certo, o que é errado. Isso não importa. Se eu estiver baseado na palavra, eu vou seguir na palavra e não vou sentar para discutir com ninguém. O que está escrito e pronto. E no versículo 5 diz assim: o objetivo dessas administrações é o amor, que eu estou falando até agora. O objetivo dessa administração, dessa correção, é o amor, não é expor ninguém. Que procede de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé sem hipocrisia, sem falsidade. Eu estou corrigindo, não é porque eu sou o superintendente, porque eu sou o pastor, ou porque eu sou sei lá, o rabino dessa denominação. E não, eu estou admoestando para o bem da pessoa e corrigindo, e a base disso, e o objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram, diz aqui o apóstolo Paulo, dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então, essas pessoas às vezes estão tão equivocadas que nem têm noção do que elas estão falando ou do mal que estão causando a outras pessoas. Então, se você tem dúvida de ir para a igreja, porque você tem medo de ser massacrado e não tira a sua razão, a sua lógica pela história, muitas vezes que você está traumatizado, talvez você sofreu esse tipo de trauma, esse tipo de massacre, esse tipo de perseguição ou de imposição, de manipulação de doutrina, e você hoje está frustrado. Você acha que a igreja ela não é de Deus e você quer buscar Deus aí na tua casa mesmo, sozinho, e que para você nenhum lugar mais presta, nenhum pastor presta, nem esse negócio de igreja é uma invenção do homem. Não é uma invenção do homem. Como eu falei no início do vídeo, Jesus estabeleceu a igreja. Agora, se alguém está fazendo errado, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a igreja original. Então, a igreja original é essa, composta por pessoas que nasceram pela palavra, que pregam a palavra e que têm autoridade pela palavra. Essa é a igreja original e o principal de todas. A doutrina dessa igreja é baseada no amor, na doutrina dos apóstolos, que vivem e têm tudo em comum. É uma comunidade, é um povo simples, é um povo que não tem objetivo de ganhar nada com isso, ou de crescer em cima disso, ou de se promover. É um povo que quer anunciar o evangelho e trazer mais pessoas para a palavra, para a salvação, para o colo de Jesus, para que um dia Jesus possa vir e buscar essa pessoa para morar com ele pela eternidade. Então, a igreja é isso. Eu espero ter ajudado. Como eu disse, eu também estou engatinhando nesse assunto, porque é tanta coisa rica que Deus tem nos dado, e eu tenho procurado compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo a respeito disso. E eu quero viver essa igreja original. Então, que essa palavra tenha edificado. Eu espero que essa palavra tenha edificado o teu coração e que o Espírito Santo ajude você a entender cada dia mais o que é ser igreja original. Deus abençoe, fique na paz, que o Senhor te abençoe.